Olá pessoal do Desenho Fácil, hoje aqui representando um dos nossos seguidores que pediu para que eu fizesse um tutorial falando como é que a gente produz um cenário para as nossas tirinhas. Hoje eu vou utilizar esse material aqui, uma caneta 2.0 milímetro, um lápis grafite, régua e vou utilizar essa tinta guache para a gente fazer o nosso trabalho. Primeiramente já começo fazendo aqui os nossos quadrinhos, tá? Sempre com régua, espaçando um lugar para o outro. E aí, nesse espaço, eu vou colocar o desenho a ser representado. Eu vou começar fazendo, primeiramente, o contorno do nosso quadrinho, tá? E vocês vão entendendo como é que a gente vai fazendo. Eu vou adiantar um pouco, depois do contorno já feito e preparado, eu vou começar a fazer o desenho, tá bom? Indico que façam sempre o desenho do primeiro plano, que é esse desenho que nós estamos fazendo aqui, no caso, um personagem. Então, estou criando um personagem aqui aleatório, tá? Primeiramente, se você não tem segurança de fazer de primeira, você faz com lápis grafite. E esse personagem, como eu acabei de falar, ele está no primeiro plano, no qual o segundo plano vai ser onde a gente vai colocar o nosso cenário, tudo bem? E aí eu já coloco uma divisória, uma linha horizontal para fazer a divisão dos planos, tá? E aqui, por exemplo, tem a grama e a grama está nessa linha horizontal. A linha horizontal que vai ser fundamental para a gente começar a dar profundidade no nosso trabalho. E sobre a linha horizontal, eu já começo criando aqui, por exemplo, uma árvore com a sombra, eu coloco mais grama, tá? E já vou criando esse espaço onde vai ter a interação dos personagens, tá bom? Eu vou aqui fazer uma casa, tá? Que a gente faz é uma casa sempre em cima da linha horizontal. Vou criar aqui uma cerca e aí eu vou criando este cenário. Criei aqui um cenário lembrando uma zona rural, tá bom? E essa parte de cima é a parte superior e aqui eu vou fazer a parte inferior, como eu estou falando para vocês sempre, nessa linha divisória, que é a divisão dos planos superior e inferior, que é nessa linha horizontal, tá bom? E eu vou colocar aqui um sol para dar ideia de luz, tá bom? E a gente vai criando essa ideia de onde vai ficar claro e onde vai ficar escuro na nossa paisagem. Veja que está super fácil, tá bom? E aí eu vou começar também a tentar para a questão da sombra, onde estiver mais próximo do sol, da luz, vai estar claro e mais distante vai ter a sombra. E aí eu vou criando outras possibilidades de enriquecimento da imagem, vou criando outras informações. Aqui eu coloquei alguns pássaros, vou colocar mais alguma nuvem aqui, e a gente percebe que o nosso eu vou colocar aqui um roxo no personagem, tá? Como eu ia falando, a gente percebe que o nosso cenário ele vai ficando rico e cheio de detalhes. E esses detalhes são fundamentais na configuração do nosso desenho. E essa aula, gente, é justamente é, feita para a gente começar a pensar o espaço como um todo. Olha, eu vou utilizar agora a tinta guache, tá? Para justamente dividir os espaços e comunicar. Você pode fazer isso com um lápis, é, com, com lápis de cor, tá? Mas aí eu vou utilizar a tinta guache, que é para ficar um pouco mais rápido o nosso vídeo, tá bom? E aí você vai aplicando onde tem que ser o verde, tá? Sempre vendo essa questão da luz, então onde tiver luz e sombra, você vai colocando com força no pincel e tal. E vai ter lugares onde você vai aplicando com mais um pouco mais fraco, tá bom? E olha, gente, eu vou fazer aqui o céu, e aí eu sempre coloco na água para diluir, para justamente ficar aquela coisa um pouco degradê, tá bom? Ficar degradê, eu vou colocar aqui agora esse amarelo no sol, tá? Que é super importante esse amarelo aqui no sol. E também em alguns lugares aqui para dar ideia que a luz está batendo
na matéria, não é isso? Mas fica o critério de vocês. Eu estou apenas colocando um pouco mais de informação que é para ficar bem diversificado o nosso quadrinho. O intuito aqui é no cenário e não no personagem do primeiro plano. Então eu coloquei um personagem aleatório simplesmente para a gente saber onde está o primeiro plano e o segundo plano, tá ok? E aí vou colocar um pouco de branco aqui. Esse vai dar um efeito no final quando essa tinta secar, tá bom? E vou tirar um pouco a evidência desse personagem e vou criar ele aqui no outro quadrinho. No outro quadrinho eu dou um zoom ainda no outro personagem. Aliás, é o mesmo personagem, tá? Eu tô criando aqui o mesmo modelo, o mesmo princípio do personagem. E aí, galera, olha aí, primeiro plano, sempre no primeiro plano. E aí o segundo plano vai ser a parte onde eu vou colocar a tinta para dar uma mudança de cenário, tá? Sempre utilizando a linha horizontal para diferenciar esses espaços, tá, gente? E a gente vai fazendo aqui a parte superior, como eu já falei, sempre, e aí a inferior, sempre dividido pela linha horizontal. E aí eu pintei de vermelho para quebrar um pouco a questão da primeira imagem e vou colocar esse verde aqui, que é para dar continuidade do quadrinho anterior e tal. Mas enfim, o intuito desta aula é justamente mostrar para vocês a questão do enriquecimento do seu quadrinho, tá bom? Guarda essa aula para vocês, é isso que ficou. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê por aí em breve. Um forte abraço, valeu!